Bom, gente, bom dia a todos. Tenho a nossa primeira experiência com aula sincrônica, aula presencial online. Essa foi a solução inevitável para resolver as questões relativas. Ainda tem gente entrando, peraí. Questões relativas à necessidade de se dar continuidade ao curso, sem que isso mais gente aqui. Nós já estamos com quanto? 29. Para que o curso realmente continue e seja viável. Nós vamos hoje tratar de algumas questões gerais do curso, uma introdução aos temas que nós trataremos e trataremos também da sistemática do curso em si, que é alguma coisa bastante diferente das aulas presenciais. Vamos tratar das questões de avaliação, das questões de entrega de trabalhos e tudo isso. Vocês sabem que os cursos online, eu estou falando sempre que eu ainda estou aqui acrescentando gente, toda hora tem alguém pedindo para entrar, então eu acho que pelos próximos minutos eu vou voltar nisso. Bom, então nós vamos tratar hoje dessas questões relativas ao funcionamento do curso. Eu vou deixar isso mais para o final, porque eu imagino que ainda terão pessoas entrando, e aí é melhor a gente esperar que as questões de avaliação sejam tratadas no seu momento, onde todo mundo esteja por aqui. Há vários sistemas de videoconferência atualmente no mercado, mas eu tenho a impressão que o Zoom é a melhor de todas. É a que permite maior, é a que tem mais qualidade, permite maior interação. Em princípio, eu vou pedir que vocês façam as perguntas, qualquer questão por escrito, e depois, no final, a gente discute as questões que foram colocadas. Eu vou testar essa sistemática, eu também não tenho muita experiência de aula online, mas eu acredito que talvez assim funcione do que propriamente a intervenção, já que uma das coisas que atrapalha muito o bom funcionamento das aulas virtuais é a constante intervenção das pessoas, que perturba, porque embora eles estejam exigindo que nós tenhamos essas aulas virtuais, a internet, me parece, principalmente a internet caseira que nós usamos, ela ainda está muito aquém das reais possibilidades que a internet pode fornecer em termos de interação. Há poucos dados sendo transmitidos e recebidos, e isso com o tempo vai se resolver, mas nós já estamos iniciando alguma coisa sem que necessariamente exista uma estrutura adequada, realmente adequada para recebê-lo, mas isso faz parte, é assim mesmo. Bom, eu acho que nós já temos aqui um número suficiente, já temos 40 pessoas, eu acho que já é o suficiente. Vamos ver, se inscreveram 47, então deve ser assim. Bom, então essa é a nossa primeira aula do curso de História Contemporânea 1. Esse curso ele já tinha começado antes da pandemia. Nós tivemos 3 aulas com outros alunos. Eu imagino que alguns dos alunos daquele curso estejam hoje aqui, né? Então, alguma coisa vai ser repetida, mas de qualquer forma,
aquelas 3 aulas iniciais, elas foram gravadas e estão disponíveis sob a forma de podcast no meu site. É importante que as pessoas se inscrevam no meu site, que é esse aqui. Eu vou até trazer mais para cá para a gente poder. Porque lá está o material necessário, o edgarleite.com. A inscrição naquele site é importante, porque ali na parte do fórum existe o material necessário para o curso, os textos e a sistemática de avaliação. Então, vocês se inscrevam lá, e lá vocês também vão poder acessar, se assim desejarem, as aulas, as 3 aulas em podcast que foram gravadas antes da pandemia. Como nós temos aqui muito mais alunos, ainda tem mais gente entrando, do que tínhamos antes, naquelas 3 primeiras aulas, eu certamente vou repeti-las, ou pelo menos tratar novamente daqueles assuntos. Mas, de qualquer forma, eles estarão lá. E vocês podem também rever aqueles podcasts. Esta aula está sendo gravada e ela vai estar disponível tanto sob a forma de podcast quanto sob a forma de vídeo. E vocês vão acompanhar lá no meu site os endereços para vocês poderem acessar esse material. Quarenta e duas pessoas. Tá. Tem mais gente aqui entrando. Eu já vi que a gente vai perdendo assim, uns 10 minutos, mais ou menos, até entrar todo mundo. Porque a minha primeira experiência também, eu tenho feito aulas assincrônicas, como é que chamam? Assincrônicas e aulas gravadas, mas essa é a primeira aula ao vivo. Então também é uma forma de nós testarmos isso, como funciona. Bom, então nosso tema, amigos, é História Contemporânea 1. O programa está lá também no site, o www.edgarleite.com. Vocês vão ver o programa, mas eu diria a vocês que o nosso programa é um programa que visa dar conta de algumas das questões básicas de história contemporânea, que podem nos ajudar a entender um pouco a realidade nossa contemporânea, ou pelo menos algumas questões que fazem parte do nosso cotidiano. Outro dia, numa live por aqui, eu estava ouvindo a professora Maria de Lourdes, da PUC, e ela citou Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizia que nós nunca devemos achar que os nossos tempos são piores que os tempos passados, porque, na verdade, todos os tempos têm as suas tragédias, né? As suas fatalidades, as suas características próprias, seja do ponto de vista das tragédias em si, né, como nós falamos, mas também das grandezas e das realizações. É claro que em história, que é uma disciplina das mais difíceis, eu acredito até que da área de humanas é a mais difícil das disciplinas, porque ela não é propriamente uma ciência. Não, na verdade, a história não é uma ciência, né? Embora nós trabalhemos com fatos, e esses fatos eles são verdades, no sentido de que eles ocorreram, desde que eles possam ser concretamente verificados, documentalmente, nós podemos chegar à conclusão de que eles de fato ocorreram. Por exemplo, a queda de Dom Pedro II é um fato, né, atestado por todas as fontes. A queda do imperador Dom Pedro II no dia 15 de novembro de 1889. Embora isso seja um fato, no sentido que aconteceu, o significado disso não é fácil de ser
destrinchado. O que isso significa é muito difícil de ser compreendido, e a história em si, a produção do conhecimento histórico, prova isso. Se nós formos observar todos os textos produzidos sobre o 15 de novembro de 1889, desde o momento em que ele passou a ser história e passou a ser discutido, eu diria 1 ou 2 anos depois já se escrevia sobre esses acontecimentos, nós vamos observar que essas leituras, essas interpretações, elas mudam frequentemente. Nos livros didáticos, as interpretações sobre o passado devem mudar mais ou menos de 30 em 30 ou de 40 em 40 anos. Isso não é porque o acontecimento em si tenha deixado de existir ou ele tenha adquirido uma outra realidade enquanto fato, ele continua sendo uma verdade. Mas é porque as nossas interpretações sobre o assunto vão mudando na medida que o tempo passa e os desdobramentos daquele acontecimento vão se dando e se tornando visíveis para nós. A tentativa de transformar a história numa ciência, que é uma tentativa que foi muito clara e evidente no século XIX, principalmente, na tentativa desses 3 grandes pensadores do século XIX, Hegel, Marx e Comte, de tentar transformar a história, a disciplina história, numa disciplina científica que pudesse não apenas falar sobre a verdade do fato, mas pudesse extrair disso uma verdade universal, né? A afirmação sobre o significado desse fato tivesse uma dimensão universal, isso tudo fracassou pela própria natureza da tentativa, né? Nenhum dos 3, nem Hegel, nem Marx, nem Comte, nenhum dos 3 conseguiu produzir explicações sobre os acontecimentos históricos que fossem verdades, que contivessem verdades universalmente reconhecíveis. É muito diferente da física, da química, onde você tem verdades sobre determinados fenômenos. O fenômeno não só em si é uma verdade, como as verdades extraídas desses fenômenos, elas são universalmente reconhecidas e podem ser reproduzidas e repetidas. No caso da física, isso é evidente, no caso da química, é claríssimo, no caso da história, nunca foi. E isso, em grande parte, há várias razões que explicam essa falência da tentativa de entender a história como uma ciência. A primeira, uma delas, é de que os fatores que atuam nas ações humanas são muitos e nós não conseguimos sequer ter, muitas vezes, a dimensão de todos eles. Grande parte desses fatores, eles são, inclusive, inquantificáveis, ou seja, eles não são reproduzíveis, contáveis, eles não podem ser quantificados e, consequentemente, nós não podemos estabelecer qualquer tipo de rotina matemática que possa prever a sua repetição. A grande parte das ações humanas são ações que repousam em dimensões subjetivas do ser, e essas dimensões, elas não são abarcáveis pelo espírito científico. Uma outra questão é que, embora a partir do século XVI, especialmente, a partir dos pensadores italianos, dos historiadores italianos, Giordano Bruni e Maquiavel, tenha-se criado a ideia de que o ser humano é o absoluto senhor da história, ou seja, que tudo o que acontece na história humana depende exclusivamente do ser humano e que o ser humano pode moldar a sua própria história de acordo com a sua vontade, embora essa ideia
ela seja uma ideia que, de alguma forma, seja corrente no pensamento historiográfico contemporâneo, a verdade, e a atual pandemia mostra isso, embora as pessoas até tentem controlá-la, mas ela mostra que é incontrolável, vários fatores que não são humanos atuam sobre a história também. E esses fatores, eles não têm, assim, uma dimensão claramente reconhecível, e muitos deles são absolutamente misteriosos. Então, fica muito difícil nós estabelecermos, transformarmos a história numa ciência, quando tantos de seus fatores, tantas das suas razões estão fora, totalmente fora, da capacidade humana de quantificação. Então, o que fazemos em história, e isso é muito claro no estudo da teoria da história, ou no estudo da historiografia, é, na medida em que as realidades elas vão se desdobrando, tentar entender quais as suas origens. E muitas vezes as realidades nos mostram coisas que antes não víamos, mas que estavam em movimento. E nesse sentido, a formulação de Fernando Brodel faz sentido, ou seja, de que existem processos de curta, de média e de longa duração, porque, de fato, você tem fenômenos que têm uma dinâmica de curta duração, quer dizer, são processos que se desenvolvem a partir de ações humanas imediatas e que têm frutos imediatos, outros de média duração, por mais ambíguo que seja essa formulação média, em termos de temporalidade, e outros de longa duração. E aí há mais ambiguidade ainda, porque há fenômenos de longa duração ou de longuíssima duração que nós sequer, muitas vezes, temos conhecimento. E nós só vamos ter conhecimento desses fenômenos, desses processos, por eventos que acontecem neste mundo presente. E quando nós vamos buscar a sua explicação, nós vamos ver que eles se remetem a fenômenos de extrema antiguidade, que poderiam até ter sido percebidos no passado, de uma certa forma, mas que, neste momento, quando eles são percebidos, eles têm que ser percebidos à luz da natureza do nosso conhecimento presente. A história não é uma disciplina fácil, eu diria até que é a mais difícil das disciplinas humanas, e porque ela tem vários problemas de natureza filosófica que não foram totalmente solucionados. Né? E é uma ilusão achar que poderão ser solucionados. A questão do passado em si é uma questão de natureza filosófica relevante. O que é exatamente o passado? Uma construção, uma abstração humana. Porque, na verdade, o que existe é o presente, né? E mesmo assim o presente é alguma coisa permanentemente fragmentada. E uma outra questão, que não é uma questão menor em história, mas que os historiadores fogem dela de uma forma contínua, que é o problema em si do tempo. O que é o tempo? Essa é uma questão clássica da filosofia e que para os historiadores é uma questão importante de ser colocada, porque respondida nunca foi. Nem a filosofia, né? O próprio Santo Agostinho, voltando a falar falando de Santo Agostinho dizia que sabia o que era, mas não sabia explicar. O tempo é uma questão filosófica insolúvel. E observem como isso é grave, o historiador trabalha com o tempo. Ele trabalha com o tempo. Ele trabalha, como diriam os pensadores da escola dos análises, ele trabalha com o estudo das ações humanas no tempo. Aí você se pergunta o que é o tempo. É o tempo newtoniano do século XIX, esse tempo que é o mesmo em todos os lugares? Não, certamente que não, porque esse tempo ele não existe, na verdade. Ele é apenas uma forma de entendê-lo. Depois da física relativista, outras dimensões de tempo, né, passaram a ser colocadas em relevância e em destaque. A relatividade dos tempos individuais, a relatividade dos tempos históricos. E depois da física quântica, então,
diversas dimensões novas de percepção, não apenas do tempo, mas do espaço, foram colocadas. Então, a história é uma disciplina que contém em si, apesar do que possa parecer, a história contém em si... Tem gente na sala de espera. A história contém em si uma dose muito grande de mistério. Por isso que o historiador ele deve ser muito cauteloso, muito humilde diante do seu material de estudo, que são os acontecimentos humanos no tempo. E a mudança, portanto, na história se explica assim. Então, a gente está falando de história e estamos falando também de filosofia, claro, porque estamos falando aqui das questões contidas na história. Isso é importante para nós podermos tratar de algumas questões relevantes do passado de uma maneira que nos ajude a entender o tempo presente. É claro que o tempo presente... Não tem mais gente aqui. Está quase completando os inscritos. O tempo presente, ele é o que nos interessa, e por isso a história ela tem um outro aspecto, né, que é um aspecto também interessante, que é a sua forte natureza política. Porque, no fundo, os temas da história são suscitados pelos interesses políticos, no sentido das relações entre seres humanos, né, do presente. E os interesses políticos no presente têm a ver com as necessidades de organização dos seres humanos no presente e com as inclinações agregadoras ou desagregadoras que os seres humanos têm na sua existência moral, diríamos assim, na sua existência de conduta, na sua existência ética, comportamental. Então, as questões do passado têm muito a ver com as questões do presente. E o presente sempre nos coloca questões que nós tentamos resolver de maneira política, quer dizer, do ponto de vista das relações, tentando encontrar no passado algum tipo de eixo ou de explicação que nos permita nos situarmos bem diante dos acontecimentos. Mas como cada cabeça é uma sentença, e como os interesses morais ou éticos que as pessoas têm variam muito, a história acaba sendo um grande campo de batalha, e sempre foi, sobre as visões humanas, sobre as coisas, sobre o passado, sobre eles mesmos. Então, ela ainda tem essa dificuldade a mais. Pelo fato dela não ser uma ciência, realmente, ela está no campo das subjetividades, e as discussões em história, elas tendem sempre a ter uma dose de passionalidade e de irracionalidade muito grande. Mas podemos fazer história? Claro que sim, podemos fazer história, sim. E de fato, nesse universo todo complexo, que é o estudo da história, nós conseguimos alcançar, de uma maneira ou de outra, alguma percepção sobre o significado das ações humanas no passado e uma aproximação ao significado delas no presente, que nos, de alguma forma, orienta e nos permite até estabelecer algum tipo de domínio sobre a realidade. O grande teste, na verdade, das visões humanas sobre o passado é a sua capacidade de explicar as coisas do presente de acordo com aquilo que se entendeu sobre o passado. Quando você tem teorias que não explicam o que acontece, é porque realmente essas teorias elas têm que ser transformadas, e é assim que funciona em história. Aliás, do ponto de vista da lógica das teorias, da construção das teorias, é assim que funciona com qualquer teoria, no fundo. Todas as teorias, tanto as teorias científicas quanto as teorias históricas, elas são permanentemente redesenhadas
em função de dados novos que são colocados, e no caso da história, os dados novos colocados são sempre os dados da realidade presente. E nós aqui vamos tratar de história contemporânea, que é por si só uma construção, como é que se diz? Uma fruto de um pensamento, de uma lógica de periodização, que é de tudo questionável, de todas as formas questionável. Né? Vocês sabem muito bem que nós aqui, em história, nós marchamos por essa periodização antiga já, que é história antiga, história medieval, história clássica, história moderna e história contemporânea. Essa periodização, ela é uma periodização que visa estabelecer prioridades, no fundo. A história contemporânea é uma prioridade, não há a menor dúvida, porque nós estamos lidando, por exemplo, nós, aqui no Brasil, mais gente entrando, nós, aqui no Brasil, ou aqui no Ocidente, e eu diria também no Oriente, estamos lidando com instituições, com formas institucionais, que são muito recentes nesta versão com a qual vivemos. As democracias, como elas se constituem hoje no mundo, elas, embora a ideia da democracia em si, ela é muito antiga, ela repousa, no caso do Ocidente, pelo menos no período clássico grego, no caso do Oriente, talvez na época do imperador Ashoka, Império Maurya na Índia, embora lá fosse uma democracia que incorporasse até os animais, ou determinados animais, mas não é o caso dos gregos antigos, mas embora a ideia em si ela seja antiga, qual a ideia? A ideia de que os humanos eles devem ser igualmente responsabilizados pela condução da política da cidade, da política da polis, ou da política do Estado. A forma como isso se revestiu nos últimos 200 anos, ou seja, a ideia de que não apenas alguns, mas todos e todas devem participar desse processo, essa ideia é uma ideia muito recente, uma ideia, enquanto construção política, é alguma coisa que, inclusive, eu diria, está em construção. É um experimento, como tudo que os seres humanos fazem do ponto de vista moral. É, no fundo, um experimento. Tinha um dirigente comunista chinês, o Xu Enlai, que dizia, de uma maneira assim chinesa, quando perguntado sobre a Revolução Francesa, o que ele achava da Revolução Francesa, ele dizia assim, a Revolução Francesa aconteceu há muito pouco tempo para que nós possamos falar sobre ela alguma coisa, ele dizia assim, sobre se ela deu certo ou não deu certo. Né? O que ele queria dizer com isso é que a Revolução Francesa, embora para nós que vivamos aqui em 2020 pareça ter acontecido há muito tempo, mas se nós pararmos para pensar, meu avô, por exemplo, meu avô, nasceu em 1903. O meu bisavô é da segunda metade do século XIX. O avô do meu bisavô era do século XVIII. Então, o que nós temos aí, o que nós temos aqui em termos de tempo, separando nós da Revolução Francesa, são 3, 4, 6 ou 7 gerações, 8 talvez. Quer dizer, não é, na verdade, muito tempo. Né? Não é um tempo. Nós ainda, o meu bisavô, o meu trisavô, ainda estavam digerindo os efeitos da Revolução Francesa, como nós ainda estamos, de alguma forma. Né? É muito diferente de você se referir a fenômenos ou acontecimentos num passado muito remoto, como, por exemplo, o Império Romano, as instituições do Império Romano, a figura do príncipes, a lógica da Pax Romana, que são acontecimentos muito antigos e que, embora eles continuem a ser relevantes para nós, do ponto de vista
político, a gente ainda fala, por exemplo, de império, nós falamos de anti-imperialismo. Bom, nós vamos explicar que isso, na verdade, o Império Romano, ele continua existindo há bem pouco tempo, enquanto elemento gestor de legitimidade institucional. Você tinha um imperador romano até o século XVIII, até o século XIX, até a Batalha de Austerlitz, até Napoleão vencer o último imperador. E você tinha um Império Romano do Oriente até o século XV. Então, mas mesmo assim, uma instituição como o Império Romano é uma instituição que se consolidou ao longo de 2000 anos, a ideia do Império, e o que ela é, o que ela nos legou é mais ou menos claro. Já a Revolução Francesa, ela tem uma natureza ainda ambígua, ainda duvidosa, sobre qual é o seu significado. Porque você vê, a Revolução Francesa, ela gerou eventos que nunca foram totalmente reconhecidos como agregadores opositivos, ou nunca gerou instituições estáveis. Você vê, a França, depois da Revolução Francesa, ela nunca mais conseguiu se estabilizar politicamente. Não que a França, a Revolução Francesa, foi uma sociedade instável, de certa maneira. Agora, depois da Revolução Francesa, a França nunca mais conseguiu se libertar das armadilhas políticas revolucionárias. Ela está sempre, de alguma forma, no limiar de uma desagregação institucional. Isso é uma coisa curiosa. Então, por isso, Chun Lai, que era do Partido Comunista, mas apesar disso era chinês, ele dizia que ainda era cedo para falar sobre o que significava a Revolução Francesa. Ela ainda é um experimento. É que para nós não pode não ser, mas ainda é. Nós ainda constantemente discutimos a Revolução Francesa sem conseguir chegar a um consenso sobre o que ela é. Então, não que a gente chegue a um consenso sobre o que foi o Império Romano, mas o Império Romano ele tem um grau de antiguidade e, de alguma forma, ele tem uma solução histórica superior à da Revolução Francesa. Então, o tema da história contemporânea é um tema urgente sempre. E por isso, a história contemporânea, para nós, é sempre, talvez, o mais importante dos, entre aspas, períodos. Porque a história contemporânea, assim como a história moderna, a partir da história moderna, eu digo em direção ao passado, as coisas começam a ficar um pouco mais confusas. Porque quando você fala de história medieval, você está falando da história medieval europeia. É claro que a gente sabe que a história medieval europeia tem dimensões universais, porque foi das circunstâncias do desenvolvimento histórico europeu durante a Idade Média que emergiu o mundo moderno. E o mundo moderno, como diria o historiador francês Pierre Janet, foi o mundo no qual todos os universos civilizacionais compartimentados foram dissolvidos. A Europa invadiu todas aquelas civilizações que viviam de forma compartimentada até o século XVI, invadiu e dissolveu as suas fronteiras. Isso foi uma obra da Europa. Por isso é que os modelos europeus imperam sobre as organizações institucionais do mundo inteiro, porque, de fato, mesmo no Islã, porque, de fato, no século XVI, a Europa dissolveu os chamados universos compartimentados. Então, é claro, falar sobre a Idade Média europeia, si, você tinha vários universos compartimentados nessa mesma época em que o Carlos Magno estava se coroando imperador no ano de 800. Nesse mesmo momento, você tinha acontecimentos em curso na China, na Índia, na África, no México, no altiplano andino, acontecimentos em curso que eram acontecimentos
significativos para aquelas civilizações. E quando você fala de história antiga, é um mundo de coisas. Mas a história moderna e a história contemporânea, o estudo dela é importante, e aí, de ponto de vista universal, porque, de fato, a Europa, a partir do século XV e século XVI, se dedicou a invadir o mundo. E isso teve efeitos sobre as estruturas, sobre as instituições de todas as civilizações. E o mundo contemporâneo, qual é aí o período, qual é o marco? O período contemporâneo, em geral, eles se apontam ao final do século XVIII como o momento aonde o mundo contemporâneo começa. A lógica é a seguinte: você tem desde o século XVI uma série de transformações na Europa e no mundo, transformações que têm uma dimensão política, mas que no final do século XVIII elas desaguam em dois movimentos revolucionários importantíssimos, que são a Revolução Francesa e a chamada Guerra Revolucionária Americana, que moldam dois modelos políticos que vão acabar sendo copiados por todos os povos do mundo, inclusive pelas nações que outrora foram compartimentadas. Para vocês terem uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos da América, fruto dos revolucionários americanos, ela serve de modelo para todas as constituições do mundo. Não há constituição no mundo que, de uma forma ou de outra, não acompanhe o modelo da Constituição americana, inclusive a Constituição do Irã, por exemplo. Então, aquelas revoluções, a americana e a francesa, foram fundamentais. Para quê? Para definir as estruturas políticas nas quais nós vivemos e as estruturas de produção de conhecimento, como nós as temos, inclusive as universidades, para definir a natureza da visão de mundo que as pessoas passaram a ter a partir de determinado momento, a partir desse momento. Então, faz sentido você tratar de história contemporânea nessa perspectiva, porque é uma história urgente, uma história importante, uma história que tem a ver com as nossas dúvidas e com as nossas questões, já mais de 200 anos depois das transformações do final do século XVIII. O século XVIII é, por si só, um século central também nessa história toda, por várias razões, tanto do ponto de vista europeu quanto do ponto de vista global, embora o volume de destruição que as expansões europeias causaram, do ponto de vista institucional, não tenha sido igualado depois. Quer dizer, só o que a Espanha realizou com relação aos indígenas, às civilizações indígenas da América, do ponto de vista político, a destruição do Império Azteca, a destruição dos Incas, isso aí não teve precedentes. É claro que na velocidade, na profundidade. É claro que a gente percebe que isso aconteceu também em outros lugares, mas com velocidades diferentes. Você vê, o Império Chinês, ele entrou em contato com os europeus, no caso os portugueses, lá no século XVI. Demorou uns 400, 500 anos, na verdade, 400 anos, para que o Império Chinês desmoronasse. Mas ele acabou desmoronando também. E adotou um modelo ocidental, a República primeiro, depois a Revolução do Mao Tse-tung, e ele se tornou um país, embora chinês, embora culturalmente chinês, as suas instituições acompanham os padrões dos modelos do Ocidente. Acabou acontecendo isso também na China, embora tenha demorado mais do que no Império Azteca. Mas o século XVIII é um século importante, e nós vamos falar sobre ele como preâmbulo necessário às revoluções. Porque não dá para entender bem as revoluções sem entender as transformações do século XVIII. E é claro, nós não podemos entender as transformações políticas do século XVIII sem entender,
o que aconteceu na Europa no século XVII, sem o que aconteceu na Europa no século XVII, especialmente as grandes guerras religiosas do século XVII. Essas guerras religiosas que tiveram um impacto muito grande sobre a existência política europeia, explicam, em grande parte, as ansiedades do século XVIII e explicam as questões que estarão por trás da constituição dos estados seculares a partir do final do século XVIII e em direção ao nosso tempo. E são questões que ainda não foram totalmente solucionadas e talvez nunca sejam, porque nem é a primeira vez que se tentou resolver isso. Ou seja, as relações entre religião e política, isso aí não é um tema novo. A solução é nova. Assim, a separação total de fins entre o Estado e a religião. Isso é novo, diríamos assim, embora, como nós vamos ver aqui, isso nunca se realizou plenamente por várias razões que nós também vamos estudar aqui. Mas a questão em si da relação entre religião e política, isso sempre foi uma questão humana. Não há civilização, não há história onde seres humanos não tenham lidado com esse tema, né, de uma forma ou de outra. E a tradição cristã específica sempre foi muito incisiva ao dizer, ao falar sobre a necessária separação entre as duas dimensões, até determinado grau e a partir de determinado nível. Então, nós vamos falar aqui também das evoluções do século XVII. E as evoluções do século XVII derivam de questões que são próprias do século XVI também, como as reformas religiosas, o impacto cultural dos descobrimentos, o que isso significou, né, não só para os europeus, mas para o mundo em geral, a questão da difusão universal do cristianismo, a superioridade, né, a rapidez com que o cristianismo se estendeu, se expandiu a partir do século XVI. Todas essas questões são questões que são relevantes para nós entendermos os tempos contemporâneos. Então, nós vamos começar a falar sobre esses preâmbulos, sobre esses acontecimentos prévios, sobre essa, dizer... alguém... Ah, tá, entendi. Tem gente aguardando aqui. Tem gente que não está conseguindo entrar, está dando erro. Eu gostaria de dizer com relação a isso o seguinte, eu não sei bem qual é a relação que existe entre o equipamento que você tem e o Zoom. Parece que pelo celular existem certas limitações no Zoom. A forma mais adequada de entrar nele é através do desktop ou do laptop. Mas, de qualquer forma, o Zoom, ao que me consta, tem sido o mais eficaz de todos os aplicativos de conferência, né? Por isso que nós o estamos usando, para não ter maiores problemas. Eu acredito até que ela já conseguiu entrar. Bom, então, essas são algumas questões preliminares, né, para nós podermos entender mais ou menos sobre o que é que nós vamos tentar falar aqui. Nós vamos discutir aqui como é que se configuraram alguns dos elementos do mundo contemporâneo no qual nós vivemos. E é claro que, embora, como eu falei aqui, Santo Agostinho tenha dito que você nunca deve dizer que o seu tempo é o pior dos tempos, porque, na verdade, todos os tempos são ruins de alguma forma, a verdade é que nós vivemos tempos de grandes transformações, de imensas transformações do ponto de vista das comunicações. Coisas que antes permaneciam ocultas, hoje são muito fáceis de serem conhecidas. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, essa nossa aula à distância, ela implica numa grande transformação na forma das pessoas se relacionarem, se comunicarem, né? E implica numa perda muito grande da privacidade de segredos. Certamente nós viveremos o desenvolvimento disso para os próximos anos, um aprofundamento disso, mas os tempos em que nós vivemos são tempos
que, sob esse aspecto, são bastante singulares. E isso, o que nós alcançamos hoje, é uma demanda de gerações anteriores, que nós estamos realizando. Bom, vamos então começar. Eu gostaria... Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui sobre... Então, a turma já está totalmente completa. Bom, uma outra dica que me passaram é que se o seu, por acaso congelou a sua imagem, às vezes o melhor é desligar a imagem, aguardar um pouco e ligar de novo. Os sons desligados ajudam bastante, mas às vezes a imagem desligada também ajuda no caso das coisas estarem congeladas, né? Bom, então por onde vamos começar esse nosso curso? Vamos começar então pelas origens, não pela pré-história, pelas origens de algumas questões essenciais que nós vivemos hoje. Vamos começar aqui pelas estruturas políticas da Europa Ocidental e as questões envolvidas nisso. Vocês sabem que existe um grande fantasma no pensamento político europeu, que é alguma coisa que vai moldar e condicionar as expectativas políticas durante milênios, que é o fantasma do Império Romano. O Império Romano, que vocês já devem ter estudado em diversos momentos, porque o Império Romano aparece sempre nos estudos de história. O Império Romano foi, naquela época, a mais significativa instituição política. Eu não diria só da Europa, porque ele era uma estrutura mediterrânea, mas ele foi provavelmente a mais significativa estrutura política do mundo na época dele. Para vocês terem uma ideia, moedas romanas são encontradas no Japão. Moedas do Império Romano são encontradas no Japão. Tá, tem alguém aqui, o Péricles está dizendo para congelar as imagens. A imagem do professor está constantemente congelada. Essa imagem, vocês têm que... às vezes é uma coisa própria, entende, ô Péricles? Às vezes, se você mesmo fecha a tua, daqui a um tempo pode voltar a imagem. Mas eu acredito que o som está ok, né? O importante é o som. O que eu estava falando do Império Romano? Você encontra moedas romanas no Japão. Então, isso mostra que o Império Romano ele tinha uma profundidade política, geopolítica, significativa. A máquina de guerra romana e, consequentemente, as instituições políticas romanas... Está baixo o som? Deixa eu botar o microfone mais para aqui. Deixa eu aumentar o microfone. As instituições políticas romanas, embora elas fossem a máquina de guerra romana, ou seja, as instituições políticas romanas que estabeleciam os paradigmas de funcionamento dessa máquina de guerra, eram as mais bem feitas, as mais realizadas. As perguntas que vocês estão fazendo, depois, no final, eu vou dar uma olhada e respondê-las, tá bom? Aos poucos. A máquina de guerra romana, ela foi a mais bem-sucedida máquina de guerra que já foi elaborada, né, em termos de eficiência. Os romanos só não dominaram o mundo inteiro porque eles não tinham condições para isso, em termos numéricos, em termos de população.
mas eles conquistaram o império e o mantiveram mais ou menos em bom estado por 3 séculos, à custa de uma estrutura política e militar muito bem pensada e tecnicamente eficiente. Você tinha uma estrutura monetária que gravitava em torno da administração romana e em torno das legiões, e o espírito do Império Romano, ou seja, o seu espírito de sucesso administrativo, de sucesso político, de grandeza, isso continuou pelos séculos afora. Vocês vejam que mesmo nas democracias do século XVIII para cá, a ideia de que os prédios públicos eles devam, de alguma forma, evocar a tradição greco-romana é muito forte, é muito evidente. Você tem aí um peso dessa imagem, do imaginário do Império Romano, que atravessa os milênios até os dias de hoje. Inclusive em lugares que nunca tiveram a ver com Roma, lugares distantes. Aqui está dizendo que a minha conexão está instável. Então, esperemos que tudo corra bem. Então, na Idade Média, se construiu uma teoria política, porque vocês sabem, a civilização europeia ela é uma confluência de pelo menos 2 grandes tradições. A tradição grega e romana, com toda a sua racionalidade, a sua busca de eficiência nas categorias e nos conceitos, a sua filosofia e, consequentemente, a sua eficiência administrativa, a ideia de que as coisas elas devem ser geridas a partir de princípios e processos claramente definidos. Nessa tradição grega romana, que é fortíssima, não só no Ocidente, mas no mundo inteiro. A filosofia grega ela tem influência sobre a Índia, muito forte, sobre a filosofia da Índia. E hoje em dia, quando se fala em filosofia, mesmo que seja filosofia africana ou filosofia oriental, se fala de uma filosofia cujos paradigmas foram primeiramente elaborados pelos gregos. Os paradigmas do que vem a ser o pensamento ou a operação filosófica. É a confluência dessa tradição com a tradição, diríamos, bíblica, a tradição judaica e cristã. Considerando que o cristianismo, nesse caso, ele faz uma ponte entre a tradição judaica e o mundo. Essa tradição, essas 2 tradições, elas se juntaram dentro do próprio Império Romano, e deram e concederam uma particularidade ao pensamento medieval europeu que se exteriorizou em diversos elementos que são importantes para nós entendermos a nossa civilização hoje. Nós diríamos que a tradição judaica, a tradição bíblica, aquilo que está nos textos hebraicos e que se realiza na tradição espiritual do Novo Testamento, ela traz uma espiritualidade própria que não é contraditória com o pensamento grego e romano. Os elementos dessa harmonização foram feitos por inúmeros pensadores, desde os primeiros que começaram a entender, na verdade, desde Paulo, no próprio Velho e Novo Testamento, o início desse entendimento, dessa percepção de que havia alguma coisa além que podia ser harmonizado. Começa em Paulo, vai até São Tomás de Aquino, por toda a Idade Média, e essa articulação entre o pensamento e a tradição bíblica e o pensamento grego
constrói, né, toda uma forma de entender o mundo, de ver a existência, de entender as instituições que serão fundamentais para o amadurecimento político na Europa e para tudo que vai acontecer nos últimos 500 anos. Um dos aspectos dessa questão, desse entendimento, é uma leitura muito particular que vai ser feita durante toda a Idade Média do livro de Daniel. Vocês sabem, é um dos livros bíblicos, o livro de Daniel. É o livro que conta a história desse profeta que teria atuado na corte de Nabucodonosor, na época em que os hebreus foram cativos na Babilônia. E existe um episódio que tem muito a ver conosco, com história, né? Que é o sonho de Nabucodonosor, no qual Nabucodonosor sonha com um gigante de ouro, prata, bronze, ferro e pés de cobre, pés de barro. E esse gigante, na opinião de Daniel, representaria os 4 impérios que governam e governarão o mundo. E foi muito claro na Idade Média a ideia de que a história ela podia ser entendida, a partir do livro de Daniel, como a sucessão de 4 impérios. O babilônio, o persa, o grego e o romano. Esses 4 impérios, eles explicariam a sucessão das formas políticas e institucionais que os europeus tinham e a civilização cristã tinha como referencial para o entendimento da sua própria história. O 4º império, o Império Romano, era a última forma política antes daquilo que, principalmente na tradição nossa, portuguesa brasileira, vai ser entendida como o 5º Império, que é o império que jamais será dissolvido. Aquele império que virá depois que os 4 impérios desmoronarem, ou seja, depois que a história acabar, depois que tudo aquilo que constitui essa sucessão de acontecimentos, de vida, morte, vida, morte, vida e morte, terminar e se realizar uma ordem política e social espiritual ou divinamente inspirada. Então entendiam os pensadores políticos medievais que vivia-se na Idade Média sob a égide do 4º Império, ou seja, sobre a égide do Império Romano. O Império Romano. O Império Romano, ele acaba, vocês sabem, na Europa Ocidental, com a queda, com a morte ou desaparecimento de Rômulo Augusto, segundo alguns, em torno de 475 depois de Cristo. Mas ele continuava existindo no Mediterrâneo Oriental, em Constantinopla. Em Constantinopla, o Império Romano nunca terminou, ele se tornou uma das mais longevas instituições políticas existentes no mundo, até que os muçulmanos finalmente derrubaram Constantinopla e acabaram com o último grande imperador. Mas no Ocidente, o Império Romano foi restaurado em 800. Depois daqueles reinos godos, aqueles reinos góticos que dominaram a Europa Ocidental, depois do fim do Império Romano no Ocidente, os francos, os visigodos, os ostrogodos, os suevos, os álanos, na medida em que esses reinos eles se estabeleceram e foram buscando uma estabilidade institucional, eles perceberam que o que dava estabilidade institucional a eles poderia dar eram modelos políticos administrativos do mundo romano, que eram modelos políticos administrativos de grande eficiência. E depois da cristianização do Império Romano, o que podia dar a esses reinos legitimidade religiosa, consequentemente legitimidade de poder, né, legitimidade de mando, era
o catolicismo e a Igreja Católica. E essa aproximação que esses reinos góticos terão com Roma não é só uma aproximação ao catolicismo em si, é uma aproximação também ao legado político, ao mito do Império Romano. Porque o Papa, o bispo de Roma, ele tinha herdado do Império Romano uma série de prerrogativas, inclusive o título de sumo pontífice, que fora, no passado, um título do imperador de Roma. Então, a aproximação com Roma, ela tinha muitas dimensões e muitos significados. E houve um convencimento, houve uma história sobre isso, né? De como todos esses príncipes, de muitas guerras internas, eles chegaram à conclusão, isso é terem conseguido barrar a expansão muçulmana, né? Pelo menos eles circunscreveram o Islã para lá dos Pirineus, né? Os muçulmanos não conseguiram atravessar os Pirineus. Em 800, o rei franco, Carlos Magno, restaurou o Império Romano. Ele foi coroado pelo Papa Imperador Romano, César Augusto. O título e todas as prerrogativas do Império Romano foram transferidas para a figura de Carlos Magno. E seus descendentes, e seus sucessores, na verdade, porque o Império passou a ser uma estrutura eletiva a partir de determinado momento, sob a forma do Sacro Império Romano Germânico. O nome disso, do ponto de vista da filosofia política medieval, foi Translatio Imperii. Translatio Imperii, a mudança, a continuidade do Império. Então, entendia-se, na Idade Média, que vivia-se sob a égide do Quarto Império. Nós ainda vivemos sob a égide do Império Romano. E uma das questões que havia sido colocada sempre, principalmente quando o Império Romano se cristianizou, e que era uma questão que foi herdada da tradição bíblica como um todo, dos textos bíblicos judaicos, na verdade, mas que Jesus coloca de uma maneira muito clara na sua formulação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que deveria existir algum tipo de limite, algum tipo de barreira entre a dimensão espiritual do mundo e a dimensão política, temporal do mando. A ideia da separação entre um poder temporal e um poder espiritual é uma ideia bíblica, na verdade, tem a ver com a forma como o rei Salomão administrou, e os sucessores administraram o Templo de Jerusalém. Eles, os reis de Israel, não acumulavam as funções sacerdotais. As funções sacerdotais eram exclusivas da casta dos sacerdotes e eram exercidas de forma suprema pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote e o rei eram instituições diferentes. Eram instituições diferentes. É evidente que elas se influenciavam bastante, e o limite do seu poder, o poder de um do outro, eram limites complexos, nem sempre pacíficos. Mas quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está demarcando que deve existir um limite entre as coisas do mundo e as coisas do espírito, também do ponto de vista político. Na verdade, é a grande questão da política na Idade Média, e tem a ver com o imenso poder que o papado terá na investidura dos soberanos, ou seja, o que tornava um rei, isso já estava começando a acontecer com os godos, mas após o Sacro Império isso vai ser evidente. O que tornava um rei legítimo? Na perspectiva bíblica, todo o poder emana de Deus, e em seu nome é exercido. Todo o poder emana de Deus, e em seu nome é exercido. Quem é legítimo
para exercer o poder em nome de Deus. Eles diziam: é legítimo aquele que é ungido pelo sumo sacerdote. É legítimo aquele a quem o Papa unge. E grande parte do poder que o papado terá, crescente ao longo do período medieval, vem disso. E as grandes questões políticas, como a querela das investiduras, por exemplo, no próprio Sacro Império Romano, germânico, quer dizer, quem deve escolher, quem deve ungir, quem deve dar legitimidade ao poder do rei ou do imperador? É o Papa? Se é o Papa, você tem que estar em acordo com a Igreja, tem que estar em acordo com o Papa, tem que fazer política junto ao Papa. Se não é o Papa, então qual é a importância da fé nessa história? Essas questões são questões insolúveis, na verdade. Durante a Idade Média, o papado conseguiu, a duras penas. Vocês sabem que a história do poder eclesiástico durante a Idade Média é uma história de luta política contínua, exatamente por conta desse papel que a Igreja Católica tinha. Papas foram presos, houve antipapas, os reis nomeavam seus próprios papas e por aí vai, né? Na época da querela das investiduras isso aconteceu. Então, a questão do poder temporal, do poder espiritual, é uma questão que existe na tradição, né, europeia com muita força, com muita evidência, e isso está por trás das nossas questões atuais sobre até onde vai o poder temporal, até onde vai o poder espiritual. Nós vamos ver como nós vamos chegar às atuais questões, né, sobre isso. Então, essa questão do império, essa questão da separação do poder de Estado e do poder religioso, tudo isso faz parte do pensamento medieval. Então, faz parte das origens da nossa civilização, o que quer dizer que não são novidades em si os temas. A questão do Quarto Império é uma questão também relevante, porque nós vamos ver aqui que um dos temas centrais do século XIX e que continuará no século XX em que Napoleão Bonaparte vai levantar pela primeira vez e que Hegel ficará muito impressionado com isso, quando isso acontecer, que é a crítica ao império. A crítica ao império. Napoleão vai derrubar o império. E ele mesmo vai se considerar imperador, né? Vai derrubar o romano germânico. E depois, no século XX, vai se falar muito da crítica ao império. Embora o império não existisse mais, você vai ter no século XX alguns soberanos que ostentavam o título de César. Por exemplo, o Kaiser da Alemanha ou o Czar da Rússia. Ambos eram Césares, né? Czar é isso, César. Kaiser é isso, César. E depois, a ideia de que existe um império, por exemplo, o Império Britânico, ou depois o Império Americano, essas ideias são ideias que ecoam ainda o que vinha a ser o império na perspectiva do pensamento político ocidental. O que é o império? O império é uma ordem que organiza a sociedade de uma determinada forma, oferecendo a ela um destino moral, oferecendo a ela um destino ético, contendo em si um projeto civilizacional. E, é claro, englobando a todos dentro de uma estrutura política, administrativa, correspondente a esses projetos e a esses objetivos. Isso é um império. Isso era o Império Romano. Né? Isso era a visão do império. Isso era o que estava na visão dos quatro impérios. Então, essa ideia do império, ela vai continuar, de alguma forma, no século XIX, nas pretensões russas ou nas pretensões do Reich alemão, e vai continuar no século XX, embora ninguém mais se intitule no século XX César. Não há mais Césares. Auto-intitulados, né? Mas muitos proporão algum tipo de império. E essa proposta de tipo, você vê, no caso da Inglaterra, sempre houve pessoas no século XVIII
e no século XIX, que entendiam que o translatio imperii, a transferência do poder imperial, na verdade, ela se dava na direção da rainha Vitória, por exemplo, né, ou dos reis ingleses, no momento em que o Império Britânico teve, de fato, o Império Mundial. E, nesse sentido, um império no sentido de que o Império Britânico ele não só se limitava a construção de uma estrutura administrativa e política de ordem global, seja direta ou terceirizada, mas também ele vendia e difundia valores, ideias, conceitos norteadores, inclusive o idioma. Hoje nós vivemos um mundo inglês, da língua inglesa, em grande medida por conta desses impérios, entre aspas, britânico e norte-americano. É que nós podemos dizer, mas eles não se dizem mais, mas a ideia do império continua presente na cabeça das pessoas e muita gente, no século XX, se colocava contra os impérios, de alguma maneira. Isso é curioso. Bom, então, gente, esses elementos, eles são elementos que alguns deles nós devemos ter em mente quando nós formos estudar o período do mundo contemporâneo. Há uma grande transformação em tudo isso, que é próprio da Europa. Isso não acontece em outros lugares do mundo. E é próprio da Europa, em grande medida, por conta dessas questões sobre a existência temporal e a existência espiritual, que são questões que atormentam não só a política europeia, mas também o pensamento europeu. Isso tem muito a ver com o cristianismo também, né, na perspectiva que o cristianismo, como a tradição judaico-cristã, vê a questão dos erros humanos, como a visão humanista que se tem, né, a visão gentil e terna que se tem com relação aos erros humanos. Mas em algum momento, e isso é fundamental para a gente entender esse processo todo, em algum momento, vai acontecer dentro da Europa Ocidental uma transformação muito grande nas atitudes humanas diante do mundo, diante da existência, diante deles mesmos. Esse processo, já se falou muito sobre ele, porque é ele, no fundo, que está por trás da expansão europeia, de tudo que vai acontecer a partir do século XVI. E ele também não aconteceu do nada. Ele é fruto de determinados séculos anteriores. É claro que hoje em dia, quando a gente vê esse fenômeno da pandemia, hoje nós retornamos aqueles historiadores que trataram do tema das pestes em história, de como a história humana ela é modulada também por essa guerra contra as criaturas invisíveis, né? Que é um conflito que os seres humanos têm. Eles têm conflitos contra os grandes predadores, e os grandes predadores, esses todos foram eliminados, né? Hoje nós só os guardamos assim em zoológicos, para a gente poder ver como eles eram, porque não há mais leões ameaçando os seres humanos, a não ser que você queira ir para algum lugar no interior da África para enfrentar um leão, mas em geral os leões foram todos mortos. Os tigres, todos os animais grandes que nos ameaçam de alguma forma, isso foi controlado, seja pela extinção deles, seja pela superioridade nossa em termos de defesa ou ataque. Mas há uma longa guerra contra as criaturas invisíveis que nós não sabíamos que existiam, só passamos a saber que existiam a partir do século XIX, mas que, embora nós não soubéssemos que existiam, nós sabíamos mais ou menos como controlá-las, pelo menos a partir de determinado momento do final da Idade Média. E nem sempre funcionava, porque a gente não sabia exatamente o que era, mas a guerra com essas criaturas sempre existiu, de alguma maneira. Não é uma novidade o que está acontecendo. E o que está acontecendo não chega nem aos pés do que já aconteceu.
quando nós não sabíamos da existência delas e não conseguíamos nos defender. Nós temos, por exemplo, a peste negra, que é um acontecimento singular na Idade Média, que foi um dos fatores que contribuiu para essas transformações das quais nós vamos falar aqui. E essas epidemias medievais e modernas, elas sempre tiveram efeitos sobre a história humana, efeitos diversos, porque elas retiram do ser humano, mostram ao ser humano que tem protagonismo, muitas vezes, e colocam questões que são questões que devem ser solucionadas num determinado momento da história. Então você tem fatores, a peste negra foi um deles, as guerras europeias diversas, que explicam um fenômeno que vai acontecer em algum momento, entre os séculos XIII, talvez, XII, que é concretamente, difusão contínua como referência universal de valor. Isso não é uma questão menor, porque grande parte da história da humanidade é pautada pela economia natural. O que vem a ser a economia natural? A economia natural é o escambo, a troca. Espontaneamente, e isso é universal, os seres humanos trocam coisas. Sempre que um povo desconhecido entra em contato com outro povo desconhecido, o primeiro movimento é de troca. A gente vê isso quando um branco entra em contato com os índios, quando os europeus entravam em contato com outros povos, sempre tinha uma coisa de troca. Nós mesmos, quando somos crianças, os primeiros movimentos econômicos que nós fazemos, troca de figurinha, troca de uma coisa com outra, etc. A troca, ela é uma forma de você obter coisas que não tem a partir de coisas que você tem e que o outro precisa. O problema da economia de troca é que ela é muito subjetiva, né? Para você poder trocar uma coisa, você estabelece padrões que são subjetivos e nem sempre de aceitação geral. O valor de uma coisa depende do valor que o outro está dando, não necessariamente o valor que você dá àquilo, e a recíproca também é verdadeira. E você tem que chegar a um acordo sobre a equivalência entre as duas coisas, o que é muito difícil, porque tanto um comerciante quanto o outro conhece a realidade do seu produto mais do que aquele com o qual ele está negociando. Então ele tem uma visão de conjunto que muitas vezes também é subjetiva, que entra na negociação. Então, as negociações de trocas, as negociações da economia natural, são sempre complexas. No caso das figurinhas, quando a gente é criança, em geral se estabelecem alguns padrões, as pessoas chegam a algumas conclusões sobre quais são as figurinhas difíceis e quais não são, quantas valem, quanto essa vale, quanto na outra, e as pessoas vão aceitando. Mas exige uma negociação prévia também, um conhecimento, alguém tem que saber, alguém tem... Bom, os romanos, desde o mundo antigo, se percebeu que as moedas elas eram superiores, a economia monetária era superior à economia de troca. Superior em que sentido? A economia monetária permitia a quem tem moeda ter acesso a qualquer coisa, independente das subjetividades. Quer dizer, a moeda, ela nunca era recusada, moeda de ouro ou de prata, ela não tem como ser recusada. Você pode estabelecer valores de quanto você quer receber naquela moeda ou não. E mesmo assim, esses valores são sempre negociáveis, é claro. Mas você não recusa. Você pode recusar um saco de arroz que você já tem muito. Então, se você só tem arroz, você está submetido a tentar encontrar quem não tenha, para trocar. Mas não se recusa a moeda. Então, a superioridade da moeda sempre foi anotada. A moeda é um referencial universal de troca.
Quem transforma isso numa estrutura bastante complexa são os romanos, quando eles pagam os legionários com moedas de ouro, prata, especialmente ouro, ou moedas. Porque essas moedas, elas geram em torno das legiões um mercado monetário. Os legionários se tornam importantes por terem moedas, né, e poder comprar o que quiserem. Né, e, ao mesmo tempo, as pessoas querem essas moedas, porque as moedas emancipam as pessoas da troca. Então, moedas sempre existiram. A questão toda é que as moedas, elas eram limitadas. A economia monetária sempre foi limitada, né, por várias razões. Uma delas é que quem tem moeda, no mundo antigo era assim, o medieval também, quem tinha moeda evitava gastar moeda. Levava um entesouramento contínuo, né? Então, não necessariamente havia um meio circulante de moedas. Até hoje se cavando na Europa e no Oriente Médio. No Oriente, eu falei aqui atrás que existiam moedas romanas no Egito, no Japão, eles encontraram moedas romanas no Japão. Isso quer dizer o quê? Alguém, por razões de segurança, ou de economia, ou porque não queria gastar, pegou essas moedas no Japão, um japonês, botou dentro de uma cambuca e enterrou, por alguma razão. Quer dizer, você encontra moedas romanas e gregas espalhadas pelo mundo, principalmente romanas. E principalmente porque era limitada a capacidade de emissão. Você tem expectativas crescentes, isso em Roma, onde políticas inflacionárias documentadas, registradas e compreendidas, você entende que há como você deve garantir que os seus legionários, os funcionários, os amigos, aqueles que vivem à margem da economia dentro, né, no limiar, nos limites, nas fronteiras da economia monetária, você deve garantir que essas pessoas aumentem permanentemente as suas expectativas de consumo. Isso é positivo, isso é importante, isso é bom. Mas você nem sempre tem ouro ou prata suficiente, ou bronze. As moedas de troca geralmente são de bronze, as moedas menores. Você nem sempre tem isso você tem esse metal precioso para garantir essa expansão. E essa expansão, ela tem dimensões políticas muito evidentes, né? O prestígio de um imperador, o prestígio de um gestor qualquer, estava na sua capacidade de continuar garantindo a expansão desse meio monetário. Então, era muito comum, em Roma Antiga, eles cunharem moedas de ouro com menos ouro, né, com ligas mais favoráveis. Aí essas moedas eram emitidas, mas as pessoas percebiam imediatamente que havia menos ouro naquela moeda. Então, o que eles faziam? Eles aumentavam o preço para poder ter mais ouro, já que cada moeda tinha menos ouro, tinha que se manter o preço anterior. Então, você tinha políticas inflacionárias, o que era muito prejudicial à emissão monetária naquela época. Então, você tem, por exemplo, determinados imperadores romanos, como Constantino, que emitiu um áureo de Constantino de ouro, de altíssima qualidade. São moedas que vão continuar circulando por toda a Idade Média, pela sua qualidade, pela sua eram moedas necessárias, eram moedas importantes e por aí vai. Então, a moeda, nós estamos falando aqui do metal sonante, ela sempre foi vista com essas limitações, as pessoas sempre desejaram. Do ponto de vista moral, as moedas sempre foram condenadas. Né? Sempre houve, por parte da igreja, por parte de todos aqueles pensadores religiosos, uma reticência diante das moedas. Por conta do que era possível uma pessoa fazer com as moedas. Quem tem moeda pode fazer coisas que outras pessoas não podem. Então, aquilo que na economia natural é limitado pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela simpatia, pela subjetividade da troca, que, para se configurar, tinha que acabar em algum tipo de consenso, né?
é algum tipo de amizade. Isso é muito curioso, porque povos como os árabes, por exemplo, que embora tenham entrado na economia monetária, ainda mantêm práticas muito parecidas com as práticas da economia natural, eles, se você vai num mundo árabe, numa cidade qualquer árabe, e você quer comprar alguma coisa, é sempre um sofrimento, porque, para nós, por exemplo, né, que vivemos uma economia totalmente monetária, porque eles nunca querem simplesmente vender a coisa. Eles querem negociar com você o valor da coisa, mas não é negociar como nós podemos aqui dizer alguma coisa, está muito caro, o cara disse não. Eles querem estabelecer um vínculo afetivo com você. Eles querem conversar com você. Eles querem estabelecer um diálogo. Nós que aqui no Ocidente não temos muita paciência para isso, um diálogo, né? Nós somos muito individualistas, é muito complicado. Mas a objeção moral à moeda vem muito a partir daí. A moeda permite que você impere numa relação comercial. Você não precisa ter amizade com ninguém para comprar nada. E outra coisa, o ter a moeda é algo tão desejável que as pessoas fazem tudo para tê-las. Então, você pode, com moeda, comprar tudo. Ou pelo menos quem tem a moeda acredita que pode comprar tudo, e isso é moralmente alguma coisa muito trágica. Então, sempre se teve uma visão assim com relação às moedas, muito os espíritos mais sensíveis sempre temiam muito o império das moedas, né? O império das finanças. Em suma, o que vai acontecer a partir de determinado momento na Europa? O que vai acontecer é o império crescente do meio monetário, o amadurecimento, o surgimento de um mercado monetário que lembrava muito o antigo mercado de moedas de Roma e de outros países que desenvolveram também mercados monetários restritos, a China, a Índia em determinada época, os gregos antigos. Poxa, como eles cunharam moedas, né? Mas o que vai acontecer na Europa é um mercado monetário crescente e que vai, de uma forma assim, muito estranha, tentar criar mecanismos contínuos para a permanente colocação de moedas em circulação. O amor pelas moedas, o amor pelo ouro, que é, portanto, universal, tendo em vista que as moedas, elas, em geral, né, na China eles fazem cerâmica, com o selo do imperador, mas no Ocidente, em grande parte onde circularam moedas, você tinha o ouro, porque o ouro ele tem determinadas características, a gente sabe em químicos, que estudaram química se lembram disso, ele é completo na última camada, então ele não oxida, ele tem aquela cor amarela, etc. O ouro ele tem uma certa raridade. Então a busca pelo ouro, que é geral, todos, inclusive entre os astecas e os incas também, eles também tinham um fascínio absoluto pelo ouro. Isso é um fenômeno, né? A busca pelo ouro, ela, na Europa Ocidental, em determinados lugares da Europa Ocidental, na verdade, nós diríamos que numa região que vai ali de Veneza, Gênova, do norte da Itália, passando pelo rio Reno, que era onde tinha o ouro do Reno, inclusive, passando pelo rio Reno, por vários lugares da Alemanha e da França, subindo por ali aos Países Baixos, até a Holanda, e atravessando o Canal da Mancha ou o Canal Inglês em direção à Inglaterra, e com rebarbas, alguma coisa na Escandinávia, inicialmente, toda essa região vai ser uma região onde a febre das moedas vai se instalar a partir de determinado momento da Idade Média. Vai se configurar o embrião disso que a gente vive hoje. Né? Hoje a gente nem pode falar nada, porque nós vivemos sob o total império da moeda. Não há outra forma de a gente viver se não for com dinheiro. Mas tudo começou ali. E essas transformações, elas implicaram em transformações morais muito fortes, em transformações religiosas, em transformações espirituais, exatamente para poder suportar esse processo, para poder adequar e permitir que esse processo ele não fosse um processo totalmente selvagem, ele pudesse ser ordenado de alguma maneira. E isso
tudo, né, sobre a arte, sobre a arquitetura. Você vai ter a gestação, por exemplo, de prestadores de serviços, os artistas, os arquitetos, que vão vender o seu trabalho por ouro. Todas as obras que Miguel Ângelo realizou, e você vai ter os cientistas também, que vão passar a viver disso. Viver para produzir conhecimento e vender esse conhecimento produzido, para que esse conhecimento vendido possa produzir mais ouro. São transformações, sim, de ordem moral, e implicam uma inquietude religiosa. Quando a gente estuda na Idade Média esses fenômenos, como São Francisco de Assis, e depois deles os franciscanos espirituais, os movimentos místicos medievais, todos eles eram reações a essas coisas, né? O valor crescente que as moedas adquirem na vida das pessoas. Mas a própria natureza política da César o que é Deus, o que é de Deus, de alguma forma abria caminho para isso. E esse é um caminho no qual a Europa foi toda envolvida. E depois do século XVI, todo o mundo passou a ser gradualmente envolvido. E hoje, o mundo inteiro está envolvido. Se você abre qualquer jornal, qualquer noticiário, você vai ver ali números, moeda. Moeda, números. Esse fenômeno não é só um fenômeno de ordem econômica. Eu não estou dizendo aqui que, como fenômeno de ordem econômica, ele é determinante de outros fatores, porque, na verdade, ele vem junto, ele é um aspecto de uma grande transformação na perspectiva do ser humano entender o mundo. E é muito curioso que a pessoa, o fundador disso, a pessoa... Porque o ouro em si, ele tem uma coisa ali misteriosa, né? Mas o número não. O número, a quantidade não é misteriosa. É isso que, desde a antiguidade, o próprio Aristóteles não gostava muito dos pitagóricos, aqueles que trabalhavam com números. O império dos números também é um outro império que sempre foi visto também com cautela. E porque os números, as relações algébricas, geométricas, elas imperam no mundo, né? Você pode entender o mundo. Muita coisa no mundo é misteriosa, compreensível. E nós voltamos àquilo que a gente estava falando aqui no início da aula, sobre o fato da história ser isso, ou não ser uma ciência, como a física ou a química. Mas há muita coisa no mundo misteriosa. Mas aquelas coisas que podem ser contadas, somadas, divididas, subtraídas, multiplicadas, essas coisas, elas sempre ofereceram aos seres humanos verdades universalmente reconhecidas. Mesmo no período de troca, mesmo quando você tinha troca, você podia dimensionar a troca do ponto de vista numérico. Isso era um elemento importante, porque do ponto de vista numérico, afinal, você estabelecia, como a gente quando trocava figurinha, uma figurinha difícil vale 3, fáceis. Isso é muito claro, você percebe. As quantidades, elas são controláveis. Do ponto de vista da ciência, esse é um fator que foi decisivo para o desenvolvimento do conhecimento e potencializou a economia monetária numa dimensão assim totalmente inusitada. Nós vamos, na próxima aula, tratar disso. Vamos tratar aqui disso que Thomas Kuhn chamou de Revolução Copernicana. A entrada avassaladora dos números.
na existência humana. E aí nós vamos perceber melhor esse processo, embora ele tenha uma dimensão econômica, ele é muito mais do que um processo de natureza econômica. A parte econômica é uma parte, até eu diria, menor dessa história. Copérnico realmente escrevia alguma coisa sobre dinheiro. Copérnico escreveu muito sobre dinheiro, um livro sobre dinheiro. Mas a obra principal de Copérnico é a Revolução Celestes, o Movimento dos Corpos Celestes, que é um livro sobre matemática, essencialmente, que nós vamos começar a discutir na próxima aula. Nós vamos parar por aqui, nós começamos às 9h30, vamos ver se a gente vai essas aulas até às 11 horas, que eu acho que é um limite razoável pelo que as pessoas estão dizendo, né? As pessoas que têm dado aulas virtuais na UERJ. É o recomendado, pelo menos 1h30 de aula, não tanto para o professor, mas principalmente para o aluno, mas o que eu gostaria de dizer é que nós temos uma série de tarefas. Como as aulas virtuais, vocês sabem, elas são... Eu vou pedir a vocês que se inscrevam nesse site que eu dei aqui, edgarleite.com. E lá nós temos uma série de materiais necessários. Vamos ver aqui, explicar, vocês estavam aqui. Vocês vão entrar no fórum e vocês vão ali ver o planejamento de leituras e avaliações em História Contemporânea. Nós temos ali 13 textos que vão ser ditos, que vão ser lidos e resumidos, no máximo de 500 palavras, e eles devem ser encaminhados em 2 conjuntos de resumos, dos textos de 1 a 5, o primeiro resumo, e o texto de 6 a 13, o segundo resumo. E para o meu e-mail, essa é uma avaliação, que tem peso 5, nota 5, e depois um trabalho final, que valerá nota 5 no total. Nós temos aí, então, muita coisa para fazer. Eu, normalmente, colocarei ali atividades paralelas, que também não necessariamente valerão nota, mas são atividades importantes de serem desenvolvidas, e aí nós daremos continuidade ao curso. Eu não sei se 9h30 é um bom horário, eu botei 9h30, mas a gente pode até começar 9 e até às 10h30, melhor, né, enquanto aula virtual. Deixa eu ver aqui. Então, a partir da semana que vem, vão começar às 9. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, pode escrever aí. A Fátima Evangelista. Professor, não entendi o conceito de história medieval europeia. Medievalismo não foi um fenômeno basicamente europeu? Não, sim, Eu falei da história, você tem uma história medieval europeia, mas hoje esses limites da história medieval europeia são complexos e se fala de uma história medieval chinesa, hindu, africana, indígena americana, nativa americana e por aí vai. Mas eu me referi apenas à Europa. Já coloquei aqui em cima. Patrícia, por Deus, acima, eu botei, mas eu vou botar de novo. Eu não sei se você, de repente, sentou depois, não sei se você tem acesso às mensagens anteriores. www.edgarleite.com. Esse aí é o meu site. Vocês se inscrevam nele, tenham acesso ao fórum, e lá no acesso ao fórum vocês têm acesso a essa página, que é a página, que é a discussão do fórum, planejamento de leituras e avaliações em contemporânea. Lá também, vocês, nessa pasta específica, vocês podem fazer comentários, e eu vou colocando outros tópicos a respeito disso. Então, é assim que vai funcionar. Alguém tem alguma outra questão? Bom dia, professor. Todos terão que fazer o resumo sobre os textos. Você pode escolher fazer isso? Não. Todos terão que fazer o resumo de todos os textos, porque essa é a grande vantagem do curso não presencial, pelo que eu entendi. O curso não presencial,
até pelas próprias limitações das aulas, como eles chamam isso, sincrônicas, eles exigem dos alunos esse tipo de leitura mais intensa, né, sob a forma que é uma espécie de trabalho dirigido. Então, sim, todos terão que fazer o resumo sobre os 13 textos. O senhor sugere que as leituras acompanhadas, por exemplo, aula 1, texto 1, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós estaríamos trabalhando agora, na próxima aula, com esse meu texto, desse meu livro que eu lancei há pouco tempo, lancei esse ano, que é o capítulo 1 e 2 dele, onde eu falo sobre as sociedades das quantidades e por aí vai. Então é bom que a gente acompanhe, é sempre bom, né, acompanhar. Alguma outra questão? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar. É porque eu queria trazer para cá o computador, está mais perto. É muito fio também, né? E felizmente aqui, pelo menos aqui em casa, deu tudo certo em termos de conexão. Vamos começar na próxima semana. Na próxima semana, às 9 horas. E vamos das 9 horas até às 10h30. E eu vou pedir a vocês que qualquer questão, vocês podem ir colocando lá, e qualquer questão vocês possam ir colocando aqui por escrito, que a gente vai respondendo no final da aula. É porque com tanta gente, se nós tivéssemos 3 ou 4 pessoas, até poderíamos fazer alguma coisa de debate, mas com 40 pessoas eu acho que fica muito difícil. O próximo resumo, já para a próxima aula, sim, vocês já podem preparar o resumo. A questão é que vocês não, eu vou estabelecer a data para a entrega do primeiro resumo, né, que deve ser uma data mais adiante, porque eu prefiro que vocês entreguem os resumos todos juntos. São resumos pequenos, né? Vocês juntam todos, eles entregam em 2 partes. Resumos 1, resumos 2. Eu vou botar lá, realmente não pus a data lá, eu vou pôr a data, vou ver se põe daqui a pouco. E é isso, basicamente. É muito, assim, inusitado, né, essa experiência de aula não presencial, mas eu acho interessante e ouso dizer que é o futuro, por várias razões. Não que a gente vai desaparecer, porque eu gostaria muito de conhecer vocês, evidentemente. Inclusive porque a aula presencial tem a coisa humana, né, que é essencial para o ser humano. Mas eu tenho a impressão que agora que nós enveredamos por esse caminho, vai ser difícil retornar à plenitude das aulas presenciais. Acho que grande parte das aulas poderão ser à distância, mesmo porque uma coisa que eu sempre reparei muito, principalmente nos últimos anos, eu sou professor universitário 30, e lá vai fumar 7 anos, é que as pessoas, às vezes, moram muito longe, levam 2 horas para chegar, né? As aulas à distância resolvem esse problema, né? E permite que as pessoas, independente de pandemia, né? Permite que as pessoas assistam aulas de casa, né? Isso é uma coisa que pode ser importante, interessante no mundo que a gente vive. Ah, tá, ela colocou aqui o link dos textos. Só que para você acessar esse link, em Caroline, em Valesca. Mas o Valesca, nossa, a única coisa, o problema de trabalhar em casa é esse. Você vê, tem gente. Ah, bom, já parou. Com o liquidificador ligado, esse é o problema. Mas já está terminando aqui. O grande problema de. Mas é isso, mas o Valesca, mas para você acessar isso, vocês têm que se inscrever primeiro no site, para poder acessar essa parte. Mas é isso aí. Obrigado, Valesca, pela ajuda. Mais alguma questão? Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje. Foi o nosso primeiro encontro. Para mim também é uma experiência nova. Falar assim para a câmera, né? Não, falar dando aula para a câmera ao vivo. E nós vamos continuar, então, na próxima aula às 9 horas. Eu vou mandar o link, eu tenho... Alguns alunos me mandaram e-mails novos. Eu devo mandar o link com o horário das 9 horas, mas eu vou ver se aqui pelo Zoom eu já posso marcar algumas aulas com antecedência para facilitar e não precisar ficar mandando o link todas as vezes. E aí eu vou ter que ver quando é feriado, quando não é, essas coisas todas. E é isso.
Então, Péricles, eu que te agradeço a você, Fátima. E então é isso, gente. Prazer em vê-los. Espero que vocês tenham uma boa semana, que tudo corra bem e que tudo seja para o melhor para todos nós. Então, um grande abraço a todos e até terça-feira que vem.